Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui com saudade que nós estamos de vocês. Aí nós estamos passando por algumas dificuldades aí na tecnologia, né? Estávamos sem celular, mas nós estamos mais uma vez aqui para poder tentar contribuir um pouco mais com esta parte da palavra de Deus, né? E dando continuidade aí àquilo que nós iniciamos falando sobre identidade cristã. Então nós temos aí por volta de 3 vídeos, né? Falando sobre identidade cristã, né? Com relação aí a todos os atributos, né? Nós falamos também um pouco sobre moral, o que constitui a moral, né? O conceito, as conceituações, os fechamentos de termos lá no primeiro vídeo, e é motivo de alegria, né? De satisfação nós podemos voltar aí a todo vapor com os vídeos, mesmo que não seja sempre, né, os vídeos aí, mas pelo menos 4 vídeos na semana nós pretendemos fazer para estar aqui sempre com vocês. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus pela sua vida, pelos inscritos deste canal Galardoar de Ensino, e por você não desistir de nós, né? Diante de quase um mês aí distante, você ainda continua inscrito aqui em nosso canal, e é esse momento que a gente vê que realmente temos amigos e irmãos em Cristo aí que nos ajudam a cada dia, tá bom? Então nós vamos dar prosseguimento ao conceito da identidade cristã, ao estudo, né, da identidade cristã, e agora já partindo para o lado já das conceituações sobre o conceito de santidade e tudo mais, ok? Então, nós vamos falar sobre identidade cristã. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você, ok? Então, nós vamos falar sobre santidade, ou seja, a identidade cristã vai passar, consequentemente, pelo aspecto da santidade, ok? Então, santidade, segundo a teologia sistemática de Wayne Grudem, né? Nós estamos falando de Wayne Grudem, que é um pastor batista, né? Grande conceituado também neste ramo, que tem uma visão reformada e tudo mais, mas que dentro do campo teológico ele nos ensina muito bem acerca da santidade. Para ele, para Wayne Grudem, a santidade é um atributo de Deus. Nem pelo fato de ser um atributo de Deus, a santidade é um ato arbitrário. O que significa isso? Quando Grudem quer falar que é um ato arbitrário de Deus, significa que é algo forçoso, que é algo obrigatório, que é algo como se fosse uma chancela, né, que fosse algo assim, literalmente obrigatório. Deus como se fosse um carrasco, né, imprimindo no homem a santidade. Num primeiro momento, nós sabemos que quando uma pessoa aceita a Cristo e aceita todas as suas leis que vêm a reboque, quando uma pessoa aceita Cristo, ela aceita também, ela recebe naquele exato momento pelo menos 3 coisas fundamentais, né? A primeira coisa que aquela pessoa recebe quando aceita Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida é justamente a regeneração. Quando ela recebe a regeneração, ela é adotada novamente, colocada como membro desta grande família, que é a família de Deus. Em segundo lugar, ela recebe a purificação. A purificação é justamente o conceito de tornar-se puro, né? Alguém que diante de Deus torna-se puro. E logo depois que está paralelamente ligado à santidade, né? A santificação. E paralelamente a isso, ela também recebe a justificação, que é o conceito ali de um tribunal, né? Essa justificação é um termo extraído de um termo forense, ou seja, dos tribunais, advocacional, né? Que diz respeito a alguém que foi mesmo culpado, tornou-se absolvido, porque uma outra pessoa pagou a dívida dela. E aí, então, por isso, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, pagou o preço da dívida, a alta dívida, né, descrita implicitamente na parábola, né, dos trabalhadores, né, da parábola ali
dos talentos, né, digamos assim, e também na parábola do servo mau, né, daquele que possuía uma dívida exorbitante com seu senhor, e seu senhor pagou a dívida inteira, ok? Então é a parábola do credor incompassivo, fala sobre isso, né, sobre essa questão da grande dívida que o próprio Jesus vai pagar por nós. Então, nesse sentido, ele recebe 3 coisas. Então, a gente sabe que santidade, num primeiro momento, é Deus quem libera, através do seu Espírito, para todo aquele que acaba de aceitar a Cristo. Agora, o processo da santificação, que entra vários, inclusive o próprio Wayne Grudem, vai trabalhar o processo da salvação dentro de sua teologia sistemática, principalmente a partir das páginas 900, né, 920. Então, ele vai trabalhar este conceito a partir de 10 pontos do processo da santidade, do processo da salvação, que dentro do processo da salvação está estabelecido, portanto, aí também a santidade. Então, para Grudem, não é um ato arbitrário de Deus neste sentido, porque a partir do momento em que o homem entende que Deus é santo, ele precisa também buscar esta santidade, esta santificação, para continuar sendo como o Pai, como a Bíblia menciona, sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Então, santidade é justamente o conceito de renúncia, abdicações. A santidade é o contrário de pecado, né? A santidade é aquilo que eu tento ao máximo me abster de tudo aquilo que me afasta de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então, isto também é identidade cristã. Quando eu falo sobre o conceito de santidade, é um dos princípios morais que norteia o meio em que eu estou inserido. Neste caso, lembra que a gente falou sobre o conceito do meio, quem sou eu, da onde eu venho, qual grupo social eu pertenço? Então, neste sentido, a santidade está relacionada aos princípios morais e éticos que norteiam, né, o meio em que eu estou inserido, tanto Deus quanto a própria igreja, e faz parte dos valores acumulados, não podendo o extrair nem desconstruir. Ou seja, nós temos que levar em consideração que dentro do âmbito de Deus, da divindade, né, da cristologia, eu tenho princípios morais e princípios éticos para ser seguido. Dentro desses princípios morais e éticos, então ali está vinculada ao conceito da santidade, da santificação. Então é neste ínterim, neste meio tempo, neste âmbito, que nós vamos observar que quando eu leio os textos bíblicos que têm leis inerentes a quem pertence, né, dentro deste grupo social, então eu tenho ali basicamente a linha que eu preciso seguir para me tornar santo ou para eu continuar sendo santo. Como eu continuo santo, cumprindo todas as leis que são inerentes àquele que aceita a cristandade, aceita o cristianismo e também aceita aquilo, portanto, que o Jesus prega. Então, se Jesus prega, então nós também precisamos identificar, ok? Então a santidade é um atributo comunicável de Deus ao homem, ou seja, Deus é santo, mas também comunica a sua santidade ao homem, portanto não é impossível ser santo. Tem gente que diz assim, mas Jesus era Jesus, ou então, mas Deus é santo, eu não sou Deus. Então ele coloca estes empecilhos, digamos assim, para tentar ao máximo ser santo. Obviamente que o conceito da santidade que estamos falando é um conceito da santificação segundo Deus. Então, segundo Deus, quem é santo? Aquele que coloca-se à disposição do Espírito Santo mais do que coloca-se à disposição das obras da carne. Né? Isso está paralelamente ligado a Gálatas 5. Então, quanto mais eu me coloco à disposição do Espírito de Deus, mais eu faço obras do Espírito. Quanto mais eu coloco à disposição meu Espírito ao Espírito da carne, mais eu faço obras da carne, e aí eu não estarei na condição de ser santo. Ou seja, eu fui santificado pela obra de Cristo na cruz do Calvário, mas eu não consigo me santificar, né,
com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não coloco-me à disposição deste mesmo Espírito, do Espírito que é santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que geme conosco com gemidos inexprimíveis, né? Então eu preciso colocar-me à disposição deste Espírito, a fim de que ele também me ajude a ser santo a cada dia, ok? Então a santidade é uma obra processual. Ninguém está aqui dizendo que eu preciso ser santo hoje, agora, a partir deste momento, e eu tenho que ser 100% santo. Não. Há um processo para isso. Nem Pedro, né, que ficou ao lado de Jesus, recebeu esta santificação, ou seja, ele recebe o poder, né, santo, o Espírito de Deus, mas ele só vai ser santo, separado, né? Ser crente mesmo depois da ascensão de Jesus, só para você ter uma ideia, né? Então Pedro se convertendo, Lucas capítulo 22, versículo 32, vai falar justamente isso. É o próprio Jesus dizendo para Pedro, né? Quando tu se converteres, né? Quando tu se converteres, ou seja, Jesus falando para um discípulo dele. Então, isso implicava dizer que Pedro ainda tinha arestas para serem polidas, né? Para serem polidas. E quem de nós não temos, né, arestas para serem polidas? A nossa pretensão e intenção aqui é justamente te ajudar a que estas arestas possam ser extraídas para que o fogo do Espírito Santo o consuma de uma maneira tão terrível e tão poderosa ao ponto das escórias, né? Da corrosão, né, sair, né, assim como o ourives trabalhava na prata e no ouro na época do Antigo Testamento, né, que colocava-se fogo para tirar da prata a escória, para que nasça vaso profundidor, assim também eu creio que você queira, né, de fato ser santo ao ponto de se tornar um vaso profundidor, ok? Então ali em Lucas 22, 32, Pedro ainda estava se convertendo. Aí nós temos a santidade como obra processual. Em algumas vidas é mais rápido que outras, mas é sempre um processo. Por isso fala processo da salvação, em que a santidade está atrelada. A santidade é atrelada à perfeição, e essa perfeição está a perfeição segundo Deus. Nós temos aí, por exemplo, em Deuteronômio 18:13, em 2 Samuel 22:31, em Salmos 18:30, em Mateus capítulo 5, versículo 48, Mateus capítulo 19, versículo 21, Efésios capítulo 4, versículo 13, e Filipenses capítulo 3, do 12 ao 14. Ainda temos ainda mais sobre santidade. A santidade anda na contramão das coisas triviais e embaraçosas, segundo Timóteo capítulo 2, do 3 ao 5, e versículos 20 ao 26. Vamos recapitular? 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 ao 5 e o 20 ao 26. E também Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. A santidade no aspecto mais teológico é divorciar-se definitivamente do mundo e de todas as suas práticas. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então amar o mundo é amar as suas práticas, práticas pecaminosas, práticas que são maldizentes à obra santa e irrepreensível do próprio Jesus. Então é separar-se, né? De todas as práticas pecaminosas e se lançar deliberadamente a Deus, é separar-se para Deus, é se consagrar. A palavra santidade, né, também é consagrar-se a Deus, é separar-se para Deus e para a sua obra, é ter uma vida de devoção, de piedade, atestando servir a Deus. Quem olhar para você sabe que você serve a Deus, isto é também santidade, ok? Então, nós vamos ficar por aqui a respeito da santidade, que também está atrelado à identidade cristã. Quem tem identidade cristã é santo. Deus em Cristo abençoe sua vida. Espero uma próxima oportunidade para estarmos juntos aqui falando um pouquinho mais sobre pecado. Deus abençoe sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.